programa Check-in de hoje vamos entrevistar Henrique Diedrich, natural de Capitão, e acabou indo então para a Alemanha, ficou um ano trabalhando lá. Trabalhou na agricultura. Henrique, prazer em tê-lo aqui na TV Univates, no programa Check-in. Primeiro saber o que te levou a sair de Capitão e morar durante um ano na Alemanha. Foi por curiosidade mesmo, vontade de conhecer a Alemanha, né? Que eu sou natural alemão e a ideia era conhecer a Alemanha, como é que era o povo de lá, os costumes, né? E também me aperfeiçoar no idioma alemão, que eu estudava alemão aqui, mas nada melhor do que tu ir no país da língua mesmo e interagir com o povo de lá mesmo, né? Apesar de falar o alemão desde criança, ainda fazia um curso de idiomas aqui, né, na Univates. Porque aqui a gente fala aquele alemão, um dialeto, né? Ele é significativamente diferente do que o alemão mesmo, né? Claro, quem fala o dialeto, ele entende o alemão de lá, né? Se tu for lá conversar com os alemães do dialeto daqui, eles vão te entender também, né? O único problema é que a gente acaba misturando muitas palavras brasileiras no meio, daí fica meio complicado. Até porque a Alemanha também tem vários dialetos, né? Toda a Alemanha. Tem muitos também. Se tu vai para o norte é um, para o sul é outro, né? Tem muita diferença lá dentro mesmo, né? Bem, você quando chegou na Alemanha, a expectativa foi que você imaginou de que realmente ia acontecer lá ou se surpreendeu muito? Não, eu não me surpreendi tanto assim, porque eu já tinha um bom conhecimento do país. Eu sempre gostei da Alemanha, dos costumes, né? Então, através de pesquisas na internet, de filmes, né? Então, quando eu cheguei lá, eu estava bem familiarizado já com o povo, com a comida, com os costumes deles, né? Não teve dificuldade? Não, eu não tive dificuldade nenhuma. E o clima? Olha, era mais frio no inverno. Agora, no verão, é que nem aqui. Eu cheguei a pegar mais de 30 graus no verão. E no ano que eu estava lá, então, de 2004 a 2005, esse inverno ele foi particularmente bastante gelado na região onde é que eu fui. O meu patrão ele se surpreendeu, porque ficou neve desde final de novembro até, se eu não me engano, início de abril. São mais de 4 meses de neve, isso não era normal para aquela região, perto de Bremen, porque fica muito próximo do mar. Então, não é tão comum um período tão longo de neve. E as temperaturas, sim, chegaram a -10, talvez -15 também. Menos 10 graus, menos 15? Como faz para sair de casa com essa temperatura? Tem que se agasalhar bem. Para trabalhar, uso um macacão, sempre de luva de couro. Mas os dedos, mesmo assim, muitas vezes congelavam, né? E dizem que quem está acostumado nessa temperatura pega menos gripe do que nós aqui, em especial no Rio Grande do Sul, onde a temperatura varia muito. Um dia é quente, outro dia é frio. É verdade isso, não? Olha, eu não lembro mais, mas assim, realmente gripe lá eu acho que eu não tive problema, né? O meu problema maior sempre é mais só uma alergia mesmo, né? Agora, gripe... Não teve problemas. O frio lá é um pouco diferente, é um frio seco, aqui às vezes a gente fala, que frio gostoso, quando o tempo tá bom, tá ensolarado, né, um frio seco, então isso é o que tem mais lá. E aqui é um frio muito úmido, né? Que nem a nossa região do vale aqui, né? É bastante úmido, né? Isso que dificulta, né? Isso. Bem, e como é produzir? Você trabalhava na agricultura lá, né? Ajudava, Isso. Era numa fazenda? O que é? Era uma fazenda, mas ela já ficava, como ela era muito antiga, ela se localizava praticamente já dentro da cidade. A cidade que foi crescendo ao redor, né? Então, o meu patrão lá, ele tinha ali na cidade, ou a casa dele, eram mais ou menos 2 ou 3 hectares apenas. E os outros hectares ficava tudo longe, ficava mais então ao redor da cidade, né? Ele tinha, por exemplo, 4, 5 hectares aqui, do outro lado da cidade tinha mais 7, 8, né? E ele arrendava bastante também. Lá todo o maquinário, tratores, implementos agrícolas são todos emplacados também. Então você anda no meio do trânsito, no meio do semáforo, com os automóveis, normalmente com o teu trator, com os implementos, com o caretão,
É como se fosse apenas mais um carro andando no meio do trânsito. Isso é bem tranquilo. E eu aqui, quando eu fui para lá, eu ainda fiz primeiro a carteira C, que é para dirigir caminhão, para ajudar um pouco, né? E quem vai daqui para lá não tem problema nenhum para dirigir. Com a carteira brasileira, você dirige na Alemanha sem problema nenhum, ela é aceita, né? É aceita, não tem que passar um outro teste, sem pagar nenhuma lá. restrição. Apenas depois de 3 meses, você precisa lá fazer um documento para prolongar ela. Eu fiquei 1 ano, eu tive que fazer esse documento, mas sem restrição, sem problema nenhum. Henrique, como se planta quando se tem neve, por exemplo? Ou não pode plantar nesse? Funciona só com estufa? Eles têm, para o mesmo tipo de grão, por exemplo, trigo, eles têm um grão que eles plantam no início do verão, para ser colhido no verão, e tem um grão de trigo que eles plantam antes do inverno. Ele nasce, ele fica com uma altura de uns 10 centímetros, aí ele para de crescer, ele fica esses 3, 4 meses parado, coberto por neve, não morre. Quando termina o inverno, cai a neve, sai, esse grão, ou o trigo no caso, ele volta a crescer e ele é colhido também no final do verão, mais ou menos junto com o grão que se planta no início do verão. Eu não lembro mais bem por que os 2 tipos de grão, mas eu acredito que seja porque se você planta tudo nessa época aqui, pode dar algum problema de clima e prejudicar toda a safra. Então eles plantam uma parte antes do inverno e a outra depois, né? Até para não precisar plantar tudo ao mesmo tempo, né? E até porque se plantasse, talvez o de verão iria morrer, né? Por causa da temperatura. Daí, nesse caso, sim, né? Não tem como, sim. né? Mas e funciona normalmente, então se usa tratores, muito implementos agrícolas, né? Já entrevistei alguns que... tudo feito por máquinas, Não faz força? Não faz nenhum tipo de força. Até na própria residência, para serviços menores, né? Lá existe máquina para tudo. Então, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu pude contar tanta coisa para os vizinhos, para os familiares, né? Porque para qualquer tipo de tarefa, pequena ou maior, existe máquina, alguma maquininha existe para tudo, né? Essa é a grande diferença, né? Do Brasil para países desenvolvidos, né? É muito fácil, implementos e ferramentas, né? Isso. Aqui é muito caro. A aquisição tudo, né? Também é mais fácil, é tudo mais barato, né? Porque a produção ela é otimizada, né? Ela é em grande escala, então tudo que você vai comprar acaba sendo mais barato, mais em conta, né? E menos impostos, provavelmente, também, né? Exatamente. Agora, você deve ter falado com o proprietário lá da fazenda e de que vocês trabalhavam, mas de maneira especial tinha, inclusive, outro brasileiro junto, e que tu ficava mais na parte administrativa, quem sabe ajudava, mas não era uma obrigação trabalhar tanto, né? Apesar que foi para trabalhar, né? Como é que funcionava? Como eu fui para lá por essa associação, a FEBRAE, lá de Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul, o interesse tanto dessa associação como também dessa família, né, que eu cheguei lá, era de que esses jovens brasileiros, eles aprendessem, adquirissem o conhecimento e a experiência lá para poder vir depois trazer para o Brasil e aplicar aqui. Então, a ideia era essa, a ideia não era tu simplesmente ir lá trabalhar, né, para ganhar dinheiro e a família também te ocupar, assim. O interesse realmente era de uma troca de experiências, né? E conseguiu fazer isso? Voltou revigorado? Meu Deus do céu, graças a Deus. Até pensando em voltar para a Alemanha, né? Mas isso a gente fala depois do intervalo comercial, se realmente o Henrique conseguiu voltar para a Alemanha, como funciona tudo isso, né? Como, inclusive, alguns da família queriam ir para lá, o irmão dele, mas isso depois do intervalo comercial. Inclusive, algumas fotos a gente vai mostrar o tempo em que Henrique esteve por um período na Alemanha. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando hoje Henrique Dietrich, que passou 1 ano morando na Alemanha. Ele que saiu de capitão e foi trabalhar na agricultura na Alemanha. Henrique, a gente foi para o intervalo falando de que você sempre quis voltar, inclusive, para a Alemanha. Chegou a voltar, não? Infelizmente, não. Até hoje a vontade ainda é muito grande de voltar, mas quando eu voltei ao Brasil, então eu comecei a trabalhar e
até hoje, nem de férias, eu fui mais para a Alemanha, né? Acaba se envolvendo e... Eu cheguei a receber uma proposta do meu patrão, foi final de 2009, ele queria que eu voltasse lá para trabalhar, mas aí eu tinha recém trocado de trabalho e era uma oportunidade boa, eu ainda estou nessa empresa hoje, né? E eu disse, agora eu não posso vir, né? Tô com essa oportunidade aqui, eu não queria largar também, né? Então, deixei passar e não voltei para lá, né? Bom, trabalhou direito, ele pediu para te voltar, né? Senão foi um bom funcionário, né? Fiquei muito feliz quando ele pediu para eu voltar, né? Mas, por outro lado, ele podia ter pedido uns 3, 4 meses antes, que daí eu tinha ido. Tinha ido mesmo? Daí eu tinha ido, porque daí eu não tinha essa nova proposta de trabalho ainda. Tentou fazer com que o teu irmão também fosse para a Alemanha, ele chegou aí, não? Não, ele não chegou aí, não. Mas eu insisti bastante, porque é uma experiência muito boa. Vale a pena, né? Então, acho que qualquer jovem ali completou 18 anos antes que comece a ir a trabalhar, antes que comece a namorar. Eu acho que todo jovem deveria ir, né? Sentiu muito sozinho na Alemanha, não? Porque, apesar de ir com mais brasileiros, vocês não ficavam juntos, né? Ficavam todos separados? Todos separados em cidades separadas, separadas, né? Não, assim, esse ano que eu estava lá, ele passou muito rápido. Eu sei que para outros colegas meus demorou e eles se queixavam às vezes, né? Da família? A gente percebia que eles tinham vontade de voltar, né? Mas eu sempre estava vendo, já passou 1 mês, já passou 2, já foram 3, né? E vai passar rápido e realmente passou. É que a minha vontade de ir para lá era muito grande. E pegou uma família boa também, Uma né? família boa, eu estava super bem familiarizado com a comida e com os costumes, né? Então, eu aproveitei e eu gostei muito. Então, quando você gosta de uma coisa, parece que o tempo passa mais rápido, né? Todos que foram ficavam em casa de famílias, né? Isso. Foram buscar vocês no aeroporto e levaram para casa, não? Ou quem organizou isso? A gente foi até Frankfurt. De Frankfurt, a gente foi com ônibus até na região norte, porque todos eram na região norte, né? E daí de lá, sim, a gente se reuniu, a gente ficou num lugar e daí essas famílias vieram buscar a gente lá. E na volta foi parecido também, a gente voltou todo mundo junto de ônibus de novo até Frankfurt. Conseguiu viajar pela Alemanha, não? Eu viajei bastante com o meu patrão. Como ele tinha esse escritório e ele tinha que fazer algumas viagens, a maioria delas durante a semana. E ele nem me deixava em casa para trabalhar. Ele dizia, amanhã eu vou para tal cidade, né? Tenho o compromisso tal, e tu pode ir junto comigo, porque a gente vai passar pela cidade tal, a gente vai passar pela outra, vou te mostrar isso, eu vou te mostrar aquilo. Eu fiz algumas viagens com ele, assim, a gente foi para Wolfsburg, na sede da Volkswagen, a gente chegou aí no mar, ele me mostrou também, ele desviou um percurso gigantesco lá só para me mostrar o mar, né, um dia desses, né. Um amigo. Isso, foi muito legal, ele quis que me ensinar mesmo, né, que eu aproveitasse mesmo. Mas vocês viajaram também em grupos, né? Isso, em grupos a gente chegou a viajar para Berlim, a gente ficou 6 ou 7 dias em Berlim, a gente conheceu lá 2 ou 3 museus, principalmente contando as histórias da guerra, né? O Muro de Berlim, e uma outra viagem a gente fez para o sul da Alemanha, para a região das montanhas, em München, conhecendo lá as praças onde o pessoal se reúne para tomar cerveja, com aqueles canecos de vidro de 1 litro. E a gente deu uma passada também, a gente atravessou a fronteira e chegou na Áustria, nos Alpes da Áustria. Lugares bonitos. Isso, no sul da Alemanha, então a gente foi na montanha mais alta da Alemanha, que é a Zugspitze. E lá, acho que a gente foi no verão lá, se não me engano, mas tinha neve grossa lá. Muito legal também. Qual o nome? Pizza? É Zugspitze. É a montanha. É o nome da montanha, né? Nada a ver com pizza. Não. Se me convidasse só comer pizza, eu já ia achar que era comida, né? Não tem nada a ver. Não sei o significado, mas é esse o nome. Bem, tem algumas fotos que a gente vai mostrar agora. Fotos em que você tirou durante a viagem, que nós queremos compartilhar, inclusive, com o telespectador. E aí pode escrever algumas dessas fotos.
Essa aqui, por exemplo, é onde? Essa foi no sul da Alemanha, foi a nossa primeira parada em München, que a gente foi almoçar e já começou por ali, né? A cerveja Sim. não podia faltar. Cerveja boa mesmo. Isso aí, cerveja grossa, consistente, né? É mais forte do que a que nós estamos acostumados. Isso também no sul da Alemanha, isso já foi mais para as montanhas. A gente nota que a água é toda verde porque é a água da neve que derrete, né? Então ela desce a montanha gelada e meio esverdeada a água. Esverdeada. Isso. Essa é em cima das montanhas, né? Linda essa foto. São alguns moradores que moram ali. São cidades bem pequenas, são sempre 4 ou 5 casas, daí as próximas casas ficam de novo depois mais longe, né? E essa foto? Já nem lembrava mais. Isso a gente foi visitar a fábrica da Fendt, fábrica de tratores e implementos da Fendt, no sul da Alemanha. É uma das marcas mais conhecidas da Alemanha. Aqui eu tirei essa foto que era nessa cidade que eu estava, a cidade de Oiten. Então eu tirei a foto porque isso aqui era uma coisa comum quando você entra nas cidades lá. Tem uma plaquinha dizendo bem-vindo, o nome da cidade, algumas informações, né? Fica muito legal. Essa foto, então, é de uma viagem que eu fiz ainda antes de voltar ao Brasil para Paris. Para Paris. Eu e mais 2 colegas, Eu conheci a Alemanha e Paris. Isso aqui também é Paris. Também é. Linda cidade, né? A França, como todo, vale a pena, vale a pena. Isso aqui foi quando tinha bastante neve. É a prefeitura da cidade de Oiten, que está nos fundos. Mas a foto foi tirada no fim de semana, tá tudo fechado daí, né? A neve. Isso. Muita saudade, não? Tenho bastante. Até hoje fala com o pessoal ou acabou Não, por perder eu não o contato? tenho mais contato com essa família. A gente se falava só por e-mail, né? Então, a gente não mantém mais contato. Há algumas diferenças culturais entre a Alemanha e o Brasil. Entre elas que o brasileiro como um todo, ele fala bastante, ele se comunica com o alemão mais fechado, pelo menos a ideia que se tem. E é assim mesmo, não? Poucas visitas, não é como no Brasil, que tu sai, em especial aqui no Rio Grande do Sul, né? Às vezes tem um tempo vago, tu vai no vizinho tomar um chimarrão, né? Isso. Lá não existe isso. Não, isso não é para tanto, né? Mas realmente o povo ele é um pouco mais fechado, um pouco mais reservado, né? Isso sim. Mas assim, existe muita descontração também, né? Eles têm infinitas opções de lazer, né? De jogar futebol, né? Que como tem aqui também, né? Eu acho que essas opções de lazer, tem mais do que aqui. Aliás, tem mais, né? O que não se tem é visitar, assim, um vizinho, como tem na nossa região aqui. Isso realmente não tem, né? Não se recebe muita visita. Mas só se for parente, né? Mas, assim, entre vizinhos, como às vezes aqui se tem o costume, não, né? E o pessoal trabalha mais. Trabalha bastante. Eu já percebi logo no começo, quando eu cheguei lá, que o povo alemão era um povo que trabalhava mais do que o povo brasileiro, sem dizer que o brasileiro não trabalha, mas o alemão leva mais a sério. Isso, leva mais a sério, as coisas têm que ser mais bem feitas, tem que funcionar melhor, são muito mais críticos. Te falam as coisas na cara se tu não faz uma coisa bem feita. Né? Não fazem rodeios. Isso, aí tu faz uma coisa de errado, alguém enxerga e te fala na cara, né? Eles chegam a trabalhar mais que os baianos. Muito mais. Trabalho mais. Bem mais, né? Bom, depois do intervalo comercial a gente volta falando com o Henrique Dietrich, inclusive falando desse aspecto muito importante, de que o alemão, por ser mais direto, ele fala o que precisa ser falado. E nós, às vezes, por medo de magoar, a gente fica calado. Qual que é a diferença? O que é melhor? Ser mais franco ou talvez mais amoroso? Depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Henrique Dietrich, ele que é de Capitão e morou durante 1 ano na Alemanha. A gente foi para o intervalo falando a respeito da sinceridade. No Brasil, o brasileiro como um todo, né, o geral, em grande parte pelo menos, se enrola, se dá um jeitinho, às vezes não é franco, com medo de magoar, às vezes até a própria família, né? Na Alemanha é diferente. O que é diferente? As pessoas lá são mais diretas, né? Mais objetivas, né? Lá não...
Eles te falam mais na cara mesmo. São mais francos. O alemão, se chegar aqui e falar com o brasileiro vai dizer, nossa, mas como eles são grossos, né? Bah, me falou isso, né? Mas é que não tem essa de ficar, vamos dizer, enrolando, tanto como se tem aqui, né? O brasileiro é do jeitinho, né? Faz assim, né? Tu me convida para jogar futebol, vai desviando. Daí, pois é, talvez eu vou, em vez de logo, eu não vou poder ir. O brasileiro vai desviando para não dizer que não, né? Então lá, não. O alemão Não é tem mais, medo não, de eu não magoar. posso ir. Não dá muita explicação. Pronto, isso, E o que é melhor? Esse jeito amoroso do brasileiro, de, não vou magoar, de repente vai ficar chateado comigo, ou do alemão de ser mais... não só o alemão, né? Na verdade, os suecos também. Nós hospedamos, temos atrás um sueco, e a gente oferecia algo para comer e dizia, não quero porque eu não gosto. Daí, mas a mãe ficou 2 horas na cozinha fazendo, não gosto, eu não como. Daí a gente também, né, aprendeu na marra. Pois isso. Pois é, o que é melhor, né? Aí depende, eu acho, da situação, né? E se for aqui, tu vai ter que não falar as coisas assim tão de forma direta, né? O pessoal não está acostumado. Se alguém daqui vai para lá, tem que saber que tem que ter uma postura mais, sei lá, mais comprometedora, né? Mais direta as respostas, né? Então depende onde você está, com quem você está lidando, né? Às vezes depende da situação também, né? Tem coisas que a gente, apesar de não gostar, às vezes tem que dar uma enroladinha, né? Para não magoar a pessoa também. E quem trabalha em banco, que é o teu caso, mais ainda, né? Imagina alguém pedir um financiamento e dizer, não pode, né? Tem que ter um jeito de explicar. Tem que primeiro tentar fazer e depois dizer, tentei, mas não passou, né? Sabendo que não vai passar, né? Não pode dizer. Primeiro tenta, né? Diz que tu tentou. Tenta mesmo, né? Depois. Até porque não pode mentir, né? É muito chato. Teve alguma situação na Alemanha que te trouxe algum constrangimento, ou que tu ficou embaraçado, talvez por não saber o idioma, uma palavra mal falada, não? Olha, não estou me recordando agora. Olha, uma coisa, só o que eu me recordo, uma coisa que aconteceu, foi no primeiro dia que eu fui dar bom dia pros meus patrões, né? Então eu cheguei na cozinha e... eu quis falar um bom dia bonito, animado, né? Isso, animado, né? Só que tava todo mundo de costas, ninguém me viu, né? Eu fui falar aquele bom dia, né? E eles se assustaram. Porque eu falei alto, né? Eu queria falar o alemão bonito para eles escutar, né? E todo mundo levou um susto, né? Ficou 5 minutos decorando, quer dizer, olha, eu vou impressionar eles. Isso. Impressionou, quase não tô... Mas sim, fora isso, não. Foi bem tranquilo, né? Agora falou que vocês trabalhavam muito. Qual era a tua função na fazenda? Porque tinha um brasileiro que já trabalhava lá, né? Como vocês dividiam as tarefas? O que ele fazia, o que tu fazias? Eu auxiliava ele em todas as tarefas, né? O meu patrão, além da agricultura, ele também tinha na propriedade ciclo completo de suínos, né? Desde do nascimento até a engorda desses suínos, né? Então, eu ajudava com todas as tarefas, né? Tinha que fazer injeção, preparar aração, suplemento, trocate, tirar da porca, botar em baia separada, né? Pesar leitão, né? Já tinha trabalhado com isso aqui no Brasil, não? O meu pai faz engorda de suínos também. Então eu já tinha uma experiência boa também, já sabia como é que era, né? E o resto, então, era a parte do maquinário, né? Lubrificar, deixar sempre em dia para, na hora que precisasse utilizar, para estar tudo funcionando, né? Dirigir o trator na lavoura, lavrava. Que já fazia aqui também isso. Isso. Ou aprendeu lá? Já fazia. Já sabia um pouco aqui também, né? Mas a parte do maquinário, dos tratores, eu aprendi mais lá, né? Aqui, o meu pai aqui ainda não tinha, né? Mas eu sabia um pouco já operar. Agora, falando em engorda de suíno aqui, se leva quanto tempo para engordar um suíno? Pronto, ele fica 90 dias, não? Para abate? Porque é muito hormônio, né? Não é bastante ração, né? É que, por exemplo, o pai aqui, ele tem só engorda. Então, ele já recebe o leitão com 30 quilos, engorda mais uns 100 dias, né? 100 dias? Isso, mais uns 100 dias. Aí abate com 100 quilos, mais ou menos? Daí ele vai dar 100 a 110 quilos, né? É bastante, porque é só ração e se sabe Eles como não caminham, né? Caminham muito pouco aqui, né? Bom, isso lá era igual, também era tudo confinado, né?
Então, o sistema mais ou menos é o mesmo. A diferença é que o meu patrão, ele mesmo produzia toda a ração a partir dos grãos que ele colhia na lavoura, na propriedade. Essa é a diferença. Aqui é de forma integrada com as grandes empresas, né? Lá é um negócio particular. Então, ele é sócio de uma cooperativa, a cooperativa compra esses suínos prontos. Né? Se eu não estou enganado, isso, tu produzir e tratar teus animais nem é permitido aqui no Brasil, né? Pelo menos por essas que a gente conhece. O problema... Eles mandam tudo, né? Porque tem a qualidade certa de ração, né? De milho, os nutrientes da ração, quem dá... O particular aqui não consegue mais porque não se sustenta o negócio. Se torna inviável. Se torna inviável. Você não consegue comprar o alimento, né? O milho e fazer a ração, né? Se torna inviável o negócio, né? O horário de trabalho lá é o mesmo que aqui do Brasil, não? As horas semanais, eu acho que eram 40 horas semanais, não tenho mais certeza. Aqui 44, mas aqui, como na propriedade, você trabalha... No verão, você trabalhava até 9, 10 da noite, porque tinha que colher, no caso. No inverno, você faz o básico, porque é frio e no inverno você não tem serviço, né? Não tem o que fazer. Mas, assim, para quem trabalha, no caso, com carteira, eu acredito que sejam 40 horas por semana também. Lá, ar-condicionado em todas as peças e os veículos também, não? Os veículos, sim, o ar-condicionado, mas o principal lá é o aquecedor, né? Eu lembro que quando eu estava lá, numa das exposições de carro, a Volkswagen apresentou o Fox, que tinha sido lançado aqui, mas levaram um carro brasileiro feito aqui para a Alemanha, mas não tinha aquecedor. O Fox, no caso, que levaram para lá, né? Eu lembro que o meu patrão comentou, mas não tem como vender um carro sem aquecedor na Alemanha, né? Então, ele falou, já pisaram na bola, no caso, né? As residências, não é o ar-condicionado, é aquele aquecedor a serpentina, né? Sim. É uma máquina que trabalha, acho que o motor vai a óleo, e fica esquentando água o dia inteiro. Não, na verdade, ele fica esquentando 4, 5 meses aquela água, porque ele nunca é desligado, né? Durante todo o inverno. Então, dentro das casas quente não, é a temperatura normal. Bom, dentro da casa, você sempre pode estar de camiseta e bermuda. Mesmo se fora estiver menos 10 graus, você entra dentro de casa, você tira o macacão, a roupa de trabalhar, você pode ficar de bermuda e camiseta. Mas é muito caro para manter isso, não? Não, mas acho que, pelo que eu sei, todas as famílias têm esse sistema de calefação, ou de aquecimento na residência. Esse óleo, eu até lembro, esse óleo comprado para fazer o aquecimento, ele é mais barato, ele é subsidiado pelo governo. E esse óleo também serve para rodar nos caminhões, só que eu lembro que tinha às vezes investigação porque pessoas utilizavam esse óleo barato que era para aquecer as casas para colocar nos veículos ou nos caminhões para rodar, porque ficava mais barato, e isso era proibido. O governo dava esse óleo mais barato para fazer o aquecimento das residências, mas não para você colocar no veículo. E poderia ser o mesmo, mas Sim. Na verdade não deveria ser utilizado. Não pode ser utilizado. Uma questão de consciência. Isso, é uma questão para aquecer os veículos, a residência. Exatamente, eu sei, porque senão ficaria muito difícil, né? O governo ajuda, mas até certo ponto, né? Depois tu tem que te virar. Nós vamos para o intervalo comercial, que no programa Check-in voltamos em seguida, falando com Henrique Didrich. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Henrique Didrich. Henrique, último bloco. Eu gostaria de saber algumas curiosidades da Alemanha, entre elas, muita festa, não? Como o povo alemão, que é muito festeiro, né? Músicas típicas, comidas típicas, danças típicas. Lá é assim ainda, não? O que a gente conhece aqui, essas festas que tem em comunidades aqui, essas não... Oktoberfest, por exemplo, né? Essas grandes festas, essas tem lá. Não tem essas festas que nem a gente está acostumado aqui, um almoço, né, com a bandinha de tarde, né? Mas essas grandes festas tem, mas eu não fui. Meu patrão chegou aí na Oktoberfest, eu não cheguei aí. Eu não lembro mais o motivo, mas eu não pude ir. O que tem seriam mais as discos, né, as danceterias, né? Isso é semelhante ao que nós temos no Brasil, sábado, sexta, né? Só que são
músicas mais americanizadas, então, né? O alemão, ele é conhecido por tomar muita cerveja, beber muito, né? E na Itália, pelo menos, se fuma muito. Onde você estava, na região, isso acontecia, não? Entre os jovens ou era mais difícil? Não, bebem muito, sim, né? Mas bebem, eu acho, até diferente do que aqui, com muito mais responsabilidade, porque lá em 2004 você já não podia nem pensar em beber e dirigir ao mesmo tempo, né? Aqui no Brasil era... naquela época já não podia, né? Se você queria ir no baile, ou você arrumava carona, ou alguém te leva e vem te buscar, porque você não podia fazer as duas coisas de jeito nenhum também, né? E não faziam? Não faziam. As pessoas com quem você tinha convivência lá Não, respeitavam? não fazia. Agora, há pouco no intervalo, falou que as festas de comunidade que a gente vê aqui, muito presente na comunidade alemã, lá não tem essas festas. É que eu não tive contato com nenhuma festa desse tipo. Sim. Lá, né? Eu não tenho conhecimento. Aqui tem, inclusive tem nomes específicos, né? Cortar um pedaço de madeira, a corrida do saco, ainda se tem, né? Os meios de comunicação, inclusive, divulgam, tem premiação e tal. Muito frequente. Isso pode ser que tenha algumas feiras lá, alguma coisa maior, mas não é uma coisa assim que tem em todas as cidades pequenas, talvez, né? O município em que tu estavas lá, qual que é o nome dele? Oiten. Oiten? Oiten. Tem algum significado específico, não? Não, acho que não só o nome da cidade, não. E muito grande, não? Pequena cidade? Era uma cidade de aproximadamente uns 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Mas era muito movimentada porque a cidade ela é cortada por duas autoestradas, né? A A1 e a A27. A A1 foi a primeira autoestrada da Alemanha. Que corta toda a Alemanha. Isso, E a A27 liga o mar, se eu não me engano, a região norte, esqueci agora. Uma cidade grande lá. Então, a cidade ela é movimentada por isso, e até porque ela tem dado 3 acessos a autoestradas, né? E não sei se tu sabe, na autoestrada tu só tem um acesso a cada 5, a cada 10 ou 20 quilômetros, né? Você não consegue acessar e sair da autoestrada a hora que você quiser, né? Tu entrou na autoestrada e perdeu uma saída, talvez a próxima é em 10 quilômetros só, né? É mais difícil. Isso, aqui, então tinha um acesso ao sul, tinha um ao norte e tinha um terceiro acesso ainda. Na verdade, as duas autoestradas se cruzavam nessa cidade, né? Então, o pessoal saía ou entrava na cidade para ter acesso às autoestradas, né? Então, o movimento da cidade era grande. Autobus, isso? As autobans. Elas têm limite, uma curiosidade, eu nunca passei por uma delas, né? Tem limite de velocidade, não? São placas eletrônicas, então se tiver muito movimento, ou se tiver uma chuva intensa, ou daqui a pouco se tiver risco da estrada estar lisa pela neve, aí a velocidade ela é 90, 100, 110, né? Mas em dias de pouco movimento... eletrônicos os painéis todos são eletrônicos. Indica a velocidade. Isso. Mas tem a velocidade liberada também. Só aparece um 0 cortado ao meio e daí é liberado, né? Dias bons, sem chuva, por exemplo, sem neve. Isso, e com um movimento não tão intenso, né? Isso chama muita atenção, porque quando a gente chegou na Alemanha, a gente ficou de ônibus andando a 90, 100, mas ele também não pode andar. E a estrada tinha 3 pistas, né? Então, o pessoal à esquerda passava e da terceira pista mais rápido ainda. A gente notava que eles andavam a 200, 250. O ônibus parecia parado, a 5 km por hora. Aí tu que saudade de capitão, né? Não, nem um pouco. Mas é muito tranquilo, é muito mais fácil você andar a 250 lá do que aqui a 80, porque a estrada lá ela é lisa, ela é um tapete, né? Aqui as estradas são muito onduladas, né? Mesmo, às vezes eles fazem, se percebe isso muito, né? Faz a reforma da pista de rodagem, mas deixa um degrau de 10, 15 centímetros para o acostamento. Se pisar para o acostamento, é terrível, né? Isso é verdade. E isso lá é tudo plano, né? É perfeitinho, até quando você acessa as pontes, né? Você nem nota que você está subindo ou saindo de uma ponte, porque é milimetricamente o mesmo nível, né? Até porque tem carros lá muito bons, né? Velocidade boa, carros baixos, né? Toda essa questão. A estrada é boa e o carro é bom, né? Você diz que conheceu empresa, entre elas uma que fazia tratores, né, lá. Teve a possibilidade de trabalhar lá, inclusive, em outras empresas, a não ser na fazenda onde você estava, não? Ou nem... De visitar? Não, de trabalhar, inclusive. Não, nem pensou em trabalhar na Alemanha, não?
ficar na fazenda Não, mesmo? eu até tinha pensado, se eu voltasse ao Brasil, né, eu ia terminar esse contrato de 1 ano, ia retornar ao Brasil e depois, talvez mais tarde, ir para a Alemanha, né? Só que acabou demorando mais, eu não voltei para lá. E não só a Alemanha, né? Falar agora há pouco, ficava um pouco na Alemanha, um pouco em outros países, né? Por que isso? Visitar um pouco em cada país. O interessante seria a pessoa, quando ela é jovem, quando ela tem condições de ir, quando você não tem, você não está amarado, vamos dizer aqui, né, de alguma forma, você poderia ir viajar para um país, trabalhar 2, 3 meses e, em vez de voltar, seguir para um outro país, para um quarto, para um quinto, para um sexto país, né? Eu acho que isso seria uma experiência de vida muito boa, né? E isso é uma coisa que eu poderia ter feito ainda, né? Então, acho que a gente não deve se preocupar se a gente, entre aspas, a gente não vai perder 2, 3 anos sem ganhar dinheiro porque a gente vai visitar uns 10 países, né? Ao contrário, a gente ganha muita experiência com isso e é uma coisa que a gente leva para a vida inteira, a gente nunca mais esquece, né? A gente aprende o idioma e principalmente a cultura, as diferenças entre os povos, né? Isso ali é um conhecimento que nunca alguém vai te tirar, né? Você só aprende muito e você traz tanta coisa de lá para cá que você só tem a ganhar com isso, né? Alguma coisa na propriedade dos teus pais, tu conseguiu mudar com a experiência que teve fora do Brasil, na Alemanha, não? Ou não foi possível porque não tem maquinário, a temperatura não é a mesma? Não, mas eu acredito que mudou muita coisa, assim. Mudou. Mudou. Não que eu tenha mudado, mas assim, com as conversas, tudo o que eu falei, como funciona lá, fotos que a gente mostrou. Facilitar as isso, coisas. junto com o curso de administração que eu fiz em agronegócio aqui no Univates, né? Então, com certeza lá em casa hoje está diferente do que se eu não tivesse feito essa viagem, né? Hoje, então, tem mais coisa automatizada na propriedade do meu pai. Naquela época não tinha trator, hoje eles têm trator, né? E trabalham, sim, de uma maneira um pouco diferente. Eu acredito que eu consegui influenciar positivamente, sim. E talvez pensa ainda em voltar, não? Ou agora já estabelecido, trabalhando, só para passear? Para a Alemanha? É. Nós vamos voltar pelo menos de férias. Pelo menos para curtir umas 2 semanas lá, nós vamos voltar. Vai voltar. Vai. Se o patrão ligou para que você voltasse, é um bom funcionário, né? Ou ele gostava de companhia para viajar, né? Ou terminaram as opções dele, ele foi ligando, pode ser ligando. também. Mas, Henrique... Mas a gente vai retornar. Vai, que bom. E depois que voltares, passa aqui de novo no programa e conta a tua história, né? As coisas boas, as coisas que talvez pudessem ter sido melhores ainda, né? Mas obrigado por passar aqui no programa Check-in contando a história para nós. Eu agradeço o convite. Esse foi Henrique Dietrich, de capitão, ficou 1 ano fora do Brasil, morando na Alemanha, cheio de cultura, experiência, conhecimento, que aplicou não somente para ele na vida pessoal, mas doou inclusive a sua família. O programa Check-in hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem.